Olá, meu nome é Cristina Daolio e hoje eu vou falar do filme O Lobo Atrás da Porta, de 2013. Direção e roteiro Fernando Coimbra. Elenco: Leandra Leal, Milian Cortaz, Fabiola Nascimento e Juliano Casarré. Gênero: drama e suspense policial. Silvia e Bernardo entram em desespero quando Clarinha, sua pequena filha de 6 anos, é levada da escola por alguém até então desconhecido. Quando a polícia investiga o caso e segredos vêm à tona, Rosa, a ex-amante de Bernardo, é colocada como a principal suspeita. Uma rede de paixão, mentiras, vingança e crueldade começa a se desenhar. Inspirado em um caso real, O Lobo Atrás da Porta nos mantém presos à tela até o triste desfecho de sua história. Somos apresentados aos personagens Silvia e Bernardo, primeiramente, e depois Rosa entra em cena. Milian Cortaz traz um Bernardo mulherengo e sem caráter, que traz sua mulher há tempos, com várias outras mulheres, até conhecer Rosa, personagem de Leandra Leal. Rosa é uma bomba relógio com traços de personalidade fronteiriça, onde a baixa autoestima se mistura a uma obsessão por Bernardo, um medo insano de perdê-lo. O filme é até que relativamente curto, tem aproximadamente 1h30 de duração e está disponível até esta data na Netflix. O Lobo Atrás da Porta tem algumas cenas de sexo e nudez. Talvez o diretor quisesse mostrar a essência daquela relação entre violência, sexo, submissão e neurose. Um ponto negativo é que o filme se alonga em alguns momentos desnecessários, fazendo com que a trama se arraste um pouquinho. Mas quando vai chegando ao seu final, eu confesso que fiquei tensa, tive que parar o filme em alguns momentos, respirar e me preparar para o que estava por vir. O roteiro nos traz reviravoltas interessantes e as cenas de Silvia com Rosa são incômodas e desconcertantes. Clarinha, a criança, é mostrada muito pouco no filme, não sei se isso foi mesmo a intenção do diretor. O filme foca sua atenção no triângulo amoroso e na loucura que começa a se desenhar, tanto por parte da obsessão de Rosa, quanto por parte da violência e falta de caráter de Bernardo. Uma direção competente de Fernando Coimbra em sua estreia como diretor de longa. Seu roteiro é bem amarrado, a sua história é envolvente. O Lobo Atrás da Porta é certamente um ótimo filme nacional. Trazendo em seu cenário o subúrbio carioca, nos apresenta uma história feroz de paixão e vingança. Vamos falar um pouco do caso real? Gente, eu tentei resumir ao máximo, porém não deu como enxugar muita coisa, ok? Baseado no caso A Fera da Penha, batizado pelo jornalista Saulo Gomes, que foi o grande responsável pela confissão da assassina. 30 de junho de 1960, Taninha tinha 4 anos na época em que foi covardemente assassinada pela amante de seu pai, Neide Maria Lopes, de aproximadamente 23 anos na época. No final de 1959, Neide, uma leitora voraz de casos investigativos e de romances e crônicas de Nelson Rodrigues, conhece Antônio Couto Araújo, um homem casado com Nilza e pai de 2 filhas pequenas, Taninha, de 4 anos, e Solange, de quase 2 aninhos. De início, Antônio enganou Neide, não revelando que era casado. Porém, ela descobriu e ele começa a fazer juras de amor e promessas de largar a família, típico de homem cafajeste. Neide, então, começa a frequentar a casa da família de Antônio, se fazendo passar por uma ex-colega de escola de Nilza, a esposa de Antônio. Inclusive, ela se apresenta com o mesmo nome da esposa e sempre vai visitar a família
nos horários em que Antônio está trabalhando. Fez amizade com as crianças, se tornando a tia Nilza, levando até pequenos mimos para elas. Um dia, Neide questionou Nilza sobre o que o marido dela mais amava na vida, e Nilza inocentemente falou: Taninha, a filha mais velha, ela é o xodó dele. Neide então coloca Antônio contra a parede e diz que matará toda a sua família se ele não a assumir como sua esposa. Um dia, Antônio se cansa e desfaz tudo com Neide. Neide então começou a colocar em prática o seu plano de destruir, apagar o passado de Antônio, porque na cabeça dela, só assim Antônio ficaria com ela e formaria uma família. Na madrugada que antecedeu o crime, Taninha teve um pesadelo, passou o dia com um pressentimento ruim e pediu para a mãe para não ir para a escola. Mas a mãe leva a criança para a escola. Neide liga para uma vizinha da escola para chamar a diretora e conversar com ela. Ela se apresenta como Nilza, a mãe da menininha que ainda usava chupeta, a Taninha, e falou que ela precisaria ir ao médico e que a Odete, uma amiga dela, iria buscar a criança mais cedo. A diretora consente e então Nilza/Odete busca a criança na escola. Pouco tempo depois, Nilza chega na escola para levar o lanche da criança e a diretora fala: Ué, desencontrou com a sua amiga? E revela que uma outra pessoa foi buscar a inocente menina. Nilza entra em desespero e vai direto para a delegacia dar queixa do sumiço da criança. Enquanto isso, Neide andou bastante com a criança, fez hora na casa de uma amiga, cortou os cabelos da menina, colocando uma mecha envolta em um guardanapo e guardando na bolsa. E depois, quando anoiteceu, levou a criança até um matadouro de bois que ficava na região da Penha, no Rio de Janeiro. Lá chegando, a criança tropeçou e se machucou, começou a chorar. Então, Neide tira o revólver, dá um tiro na nuca da criança e depois coloca fogo em seu corpo. Fugiu sem ter um pingo de remorso. Os funcionários do matadouro ouviram o tiro e viram as chamas e correram até lá. Conseguiram distinguir no meio das labaredas o corpo de uma pequena criança. Chamaram então a polícia, que depois avisou aos pais de Taninha que o corpo de uma menina havia sido encontrado. Porém, antes disso, Antônio havia ligado para o jornalista Saulo Gomes, revelando que sabia quem tinha raptado sua filha, que teria sido a sua ex-amante, a Neide, mas que tinha certeza que ela não faria nada de mal com a criança, que ela queria somente lhe dar um susto. E é aí, quando Antônio confessa que tinha um caso extraconjugal, que ele coloca a amante como a principal suspeita do crime. Às 22h30, a polícia chega até a casa de Neide e encontra na bolsa dela a mecha de cabelo de Taninha e a arma calibre .32. Levada à delegacia, depois de ter sido conduzida até o local onde estava o corpo, Neide se fecha em copas, negando tudo por 12 horas, e quem consegue a confissão é Saulo Gomes, importante radialista e jornalista investigativo da época. Ela diz, de maneira narcisista, orgulhosa de ter notoriedade, sendo entrevistada por alguém tão importante: Por que você está me perguntando isso? Quer saber? Eu só não matei a família toda porque eu não tive tempo. O caso teve enorme repercussão. Alguns jornais colocaram em sua capa a foto do corpo da criança morta, causando muita comoção e ódio extremo, tanto que quando Neide confessou, a polícia teve que montar um aparato para tirá-la com segurança do local, porque os populares queriam linchá-la. A Fera da Penha foi condenada a 33 anos de prisão, ficando somente 15 sendo solta por bom comportamento. E até onde eu consegui averiguar,
Neide morreu com avançada idade, morando no bairro vizinho da família que ela devastou. Neide premeditou o crime com bastante antecedência. Neide se infiltra na família, Neide se coloca sempre no lugar da esposa, inclusive se apresentando a esta com seu nome, Nilza. Neide aprende a rotina e hábitos daquele lugar. Neide conquista as filhas de seu amante, as fazendo a ver como sua tia, sequestra a mais velha e mata com um tiro, colocando fogo em seu corpo, talvez com a criança ainda em seus suspiros finais. Neide agiu como uma psicopata, o que eu acredito que ela era, sem empatia, sem compaixão, apenas por não ter o seu brinquedinho, o seu objeto de desejo em suas mãos. O filme coloca na história o que seria o estopim para a quebra da frágil sanidade de Rosa, o aborto involuntário que Bernardo a fez fazer. Porém, em nenhum momento, em nada do que eu li, eu vi alguma menção à gravidez ou aborto de Neide. Então, aqui na história real, eu vou me ater a fatos. O fato é uma criança de 4 anos morta friamente por uma mulher cruel, de mente tortuosa, que somente cometeu o ato por não ter o seu objeto de desejo ao seu lado. E só não matou a família inteira porque, como ela mesma disse, ela não teve tempo. Por favor, não tenhamos empatia com assassinos, não façamos deles celebridades. Vamos colocá-los em seu devido lugar, o de escória da humanidade. Tenhamos empatia por Nilza, já falecida, que chorou por décadas a falta da sua filha morta. O pai, também falecido, era um mulherengo machista e, para satisfazer seu ego, se envolveu com uma mulher desequilibrada que derramou sangue inocente sem nem ter um único momento de piedade. Taninha, uma criança meiga e inteligente, está enterrada no cemitério de Inhaúma, na quadra 21, Carneiro 17. Em seu jazigo encontram-se sempre flores, brinquedos, velas e placas de agradecimento por graças alcançadas. O Lobo Atrás da Porta foi uma indicação do querido inscrito Marcelo Machado e eu gostaria de deixar registrada aqui a minha gratidão pela sua gentileza de sempre e por seguir o nosso canal. Muito obrigada novamente, Marcelo, e obrigada pela indicação. Então é isso. Você já assistiu O Lobo Atrás da Porta? Ou sabia do caso A Fera da Penha? Deixe aqui nos seus comentários, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!